E aí, galera? Sou o professor Marcelo e estou aqui novamente com as mãos na química. E hoje vou falar com vocês aí sobre uma pilha, que é a pilha de Daniell. A pilha de Daniell que foi descoberta em 1836 por John Frederick Daniell. E é uma pilha que nós consideramos uma pilha didática, uma pilha que a gente gosta muito de trabalhar aí nas aulas para explicar como funciona. Tá? Então, se você aprendeu sobre pilhas já no ensino médio, no cursinho, né, provavelmente você começou aprendendo ali pela pilha de Daniell. Vou mostrar para vocês, vou montar aqui a pilha de Daniell, mas isso depois da nossa abertura, ok? Então aproveitem a abertura aí para quem não é inscrito se inscrever no canal, né? Ou curtir os vídeos, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores também, depois, né, gente? E após a abertura a gente monta aí a pilha de Daniell, beleza? Vamos lá, galera! Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com a pilha de Daniell. A pilha de Daniell é uma pilha que ela funciona aqui, eu deixei aqui já montado o esqueminha, ó, pera aí. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó, sai daí o multímetro. Tá aqui, pilha de Daniell. Então ela é composta por uma solução, que é essa solução azul, de sulfato de cobre, e dentro dela uma placa de cobre. Do outro lado nós temos uma solução de sulfato de zinco e dentro uma placa de zinco, ok? E unindo as duas soluções nós temos aqui, ó, num tubo em U, uma solução salina, né? Uma ponte salina, que essa ponte salina é o quê? Uma solução de água com sal, pode ser o próprio sal de cozinha. Aqui no caso, ó, ela é colocada aqui tem aqui algodãozinhos nas duas pontas para evitar que a solução escape toda do tubo, tá? Mas o algodãozinho ele funciona bem aí como uma membrana para evitar a passagem do líquido. É importante aqui na ponte salina não ter bolhas, tá? Reparem que aqui, ó, montei aqui, nós não temos de colocar aqui, ó, sem molhar ó, não tem bolhas aqui, não pode ter bolhas, senão a pilha não funciona, tá ok? Bem, essa pilha está quase toda pronta. O que nós precisamos fazer aqui, ó? Só conectar, tá? Vou conectar aqui o multímetro, ó. Deixa eu pegar aqui um fiozinho, um jacarezinho com fiozinho vermelho, colocar aqui no zinco, um jacarezinho preto aqui, só para diferenciar, tá? Não tem diferença nos fios entre eles, é só para dar uma diferenciada nos dois aqui, para não confundir aqui nas ligações, tá ok? Tô ligando aqui, vou ligar aqui no multímetro, no fio preto, o jacarezinho preto, pronto. No fio vermelho, o jacarezinho vermelho. Muito bem, os dois estão conectados aqui. Mas antes de ligar o multímetro, gente, para a gente ver qual é a voltagem, qual é a tensão dessa pilha, vamos dar uma olhada para ver como que funciona a pilha de Daniell e que voltagem nós devemos ter nessa pilha. Vamos dar uma olhada? A pilha de Daniell é formada por duas células. Uma célula contendo solução de sulfato de cobre, ou seja, contendo ali íons cobre 2, e uma placa de cobre metálico mergulhada nessa solução. Na outra, nós temos solução de sulfato de zinco, com íon zinco na solução, com uma placa de zinco metálica mergulhada. Unindo as duas placas, nós temos um fio que passa ali, no caso, por um multímetro, né, ou um voltímetro, para medir a tensão gerada, aí a tensão, no caso, a voltagem gerada aí pela pilha. Unindo as duas soluções, nós temos a chamada ponte salina, que nada mais é do que um tubo em U com uma solução aquosa de um sal, que pode ser o próprio sal de cozinha, aí, o cloreto de sódio. Bem, o primeiro ponto importante aqui da pilha é determinar quem sofre oxidação e quem sofre redução, cobre ou zinco. E uma maneira de se fazer isso é utilizando os potenciais de redução padrão. Esses potenciais são tabelados, aqui eu tenho uma tabela retirada do Atkins, né? E aqui tem vários elementos, várias semi-reações de redução. Quando eu falo redução, porque se você reparar, ó, todos os íons aqui estão ganhando elétrons e se transformando em alguma coisa. Tá? Então são equações aqui de
é redução. Para nós importa aqui os dois metais que participam da pilha, que é o cobre e o zinco. Aí observamos assim, ó, vamos lá. Cobre e zinco, quem vai sofrer oxidação, quem vai sofrer redução? O potencial de redução indica a facilidade de sofrer redução, de ganhar elétrons. Então aquele que tem o maior potencial tem mais facilidade de sofrer redução. No caso, o cobre tem um potencial maior, ó, 0,34, enquanto o zinco é menos 0,76. Então o cobre sofre redução e o zinco sofre oxidação. Trazendo isso aqui para a pilha, vamos lá, ó. O cobre tem o maior potencial de redução, então vai sofrer redução, e o zinco tem o menor potencial de redução e vai sofrer oxidação. Isso significa o quê, galera? Que a equação do zinco vai ser essa daqui agora, ó. Nós invertemos a equação aqui. Antes estava zinco 2 mais 2 elétrons formando zinco metálico. Mas na verdade é ao contrário, porque aquilo lá era a equação de redução. Então a gente tem que colocar dessa forma aqui, ó. Zinco metálico perdendo 2 elétrons e virando zinco iônico. Então ele aqui está sofrendo a oxidação. O elétron sai do zinco, no caso, ó, olha aqui ó, em cima. O elétron sai da placa de zinco e vai até a placa de cobre. Aqui na placa de cobre, o elétron chega na solução de sulfato de cobre. E lá, os íons de cobre presentes nessa solução vão ganhar elétrons e virar cobre metálico. Isso aqui é a redução. Tá? Então os íons cobre vão sofrer redução, vão receber elétrons e virar cobre metálico. No caso, o ânodo aqui vai ser o eletrodo de zinco, porque ele está sofrendo oxidação, o ânodo sempre sofre oxidação, e do outro lado o cobre vai ser o cátodo, porque está sofrendo redução. Na eletroquímica, quem sofre redução é o cátodo e quem sofre oxidação é o ânodo, sempre. E aqui já dá para a gente determinar quem vai ser o polo positivo e o polo negativo dessa pilha. De onde o elétron está saindo, nós determinamos aí por determinação e como padrão aí que nós utilizamos, de onde o elétron está saindo, que é daqui, ó, do ânodo, será o polo negativo, enquanto onde o elétron está chegando, que é o cátodo, será o polo positivo. Aqui temos então o cobre como sendo o polo positivo e o zinco como sendo o polo negativo. Depois de um tempo dessa pilha funcionando, vocês podem perceber que o zinco vai diminuir de tamanho, a placa de zinco, e a placa de cobre vai aumentar de tamanho. Isso ocorre por quê? O zinco metálico vai sendo transformado em zinco iônico. Então vai começar a sair átomos de zinco da placa e virar íons aqui na solução. Então essa placa vai sofrer corrosão, ela vai começar a diminuir de tamanho. E do outro lado, a placa de cobre, o cobre iônico, o cobre 2 que está em solução, vai ganhar elétrons e vai virar cobre metálico aqui em cima da placa. Então ele vai começar a aumentar de tamanho. Isso depois de um tempo dá para perceber. Percebe-se também que a solução azul ela começa a ficar mais clara, né? Porque quem dá a cor azul para a solução são os íons cobre 2. E aí no caso, como vai diminuir o cobre 2 aqui dentro, essa solução vai começar a perder essa coloração azulada. Bem, professor, mas e a ponte salina? Qual é a função da ponte salina? Para entender um pouquinho a função da ponte salina, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos fazer um zoom aqui, ó, e dar uma observada no que acontece dentro da solução. Quando nós temos a solução de sulfato de cobre aqui, por exemplo, o sulfato de cobre é um composto iônico, então ele sofre dissociação na presença de água. Ou seja, ele separa-se em íons positivos e negativos. Então, quando você pega aqui uma parte da solução, você vai ter lá o íon cobre 2 e associado a ele vai ter o íon sulfato também. Tá? Cobre 2 e sulfato. Cobre 2 e sulfato. Para cada cobre 2 que você tem ali dentro, você tem um sulfato associado. Por quê? Você precisa ter um equilíbrio de cargas. Então, a quantidade de íons positivos numa solução deve ser igual à quantidade de íons negativos nessa solução. Tá? Então, se aqui, por exemplo, nessa seção, por exemplo, eu tenho aqui 4 íons cobre positivos, eu tenho que ter também 4 íons sulfato negativo aqui para equilibrar as cargas. Do outro lado, a mesma ideia. Se eu olhar o zinco, eu vou ter ali sulfato de zinco, também é um composto iônico, dissocia. Então, para cada zinco positivo,
eu vou ter também íon sulfato ali para equilibrar as cargas. Vocês vão começar a perceber que começa a sair íons positivos da solução. Por quê? O cobre 2 está ganhando elétrons e indo para a placa. Aí o que vai acontecer? Some um íon cobre daqui, ó, um íon positivo. Depois some outro íon positivo aqui. Depois some outro íon positivo aqui. E essa célula aqui vai começar a ficar com excesso de cargas negativas. Do outro lado, a mesma história. O zinco metálico está aqui e começa a ir para a solução. Então começa a aumentar aqui, ó, as cargas positivas, os íons zinco positivo. Ó, começa a aumentar. Esse cara vai ficar com excesso de cargas positivas. Aí que entra a ponte salina. A ponte salina ela serve para equilibrar essas cargas. Então aqui no caso, nós temos cloreto de sódio, ou seja, aqui dentro, ó, esse sódio, como está em solução aquosa, esse cloreto de sódio, como está em solução aquosa, ele sofre dissociação em sódio, que é o positivo, e cloreto, que é o negativo. E aí, como aqui está com excesso de cargas negativas, o íon positivo sódio vai para esse lado, para equilibrar essas cargas negativas. E ao mesmo tempo, aqui está com excesso de cargas positivas. O íon cloreto vai para esse lado para equilibrar essas cargas positivas, mantendo assim o equilíbrio de cargas. Agora, sabendo tudo isso aqui, sabendo como funciona a ponte salina, sabendo quem é o positivo, quem é o negativo, falta agora determinar a tensão dessa pilha. E aí vamos lá. Vamos começar aqui pelas semi-reações, né? Nós temos aqui a semi-reação do cátodo, que é o cobre. Nós temos a semi-reação do ânodo, que é o zinco. Se eu somar essas duas semi-reações, eu teria a chamada reação global, a equação global. Reparem que aqui os elétrons não entram na equação global, por quê? Se eu tenho 2 elétrons antes da setinha, 2 elétrons depois da setinha, eles vão o quê? Se anular. Eles vão ser cortados aqui na equação global. Bem, tem várias maneiras de determinar a voltagem da pilha, a tensão da pilha. Eu gosto de utilizar essa equação. Variação de potencial padrão é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. O potencial do cátodo aqui no caso é o cobre. O cátodo é o cobre e o ânodo é o zinco. Então a gente coloca dessa maneira aqui, ó. Potencial do cobre menos o potencial do zinco. Vamos colocar os valores aqui, ó. Potencial do cobre, nós já vimos que é 0,34 e o potencial do zinco menos 0,76. Só tem que tomar cuidado aqui com o jogo de sinais, ó. Menos vezes menos vai dar mais. Então aqui no caso eu vou somar 0,34 mais 0,76. E a voltagem, né, a tensão dessa pilha será de 1,10 volts. Em condições normais, condições perfeitas, a pilha de Daniell vai te fornecer ali 1,10 volts de tensão, tá ok? Vamos ligar aqui a nossa para verificar o quanto que ela está fornecendo? Olha que bonitinha a nossa bateria aqui, a nossa pilha de Daniell, ela está fornecendo para nós exatamente 1,10 volts. Tá ok? Então as condições aqui parece que estão boas para isso hoje. Ó. Aí você mexe um pouquinho nos fios aqui, eles acabam mudando a posição e mudando também a voltagem. Ó. Mas volta, ela está estabilizando novamente. 1,09. Tinha mexido aqui no fio. Ó. Acho que foi aqui que eu mexi que deu uma desestabilizada. Mas está aqui, ó, 1,09. Ok? Dá para acender, por exemplo, uma lâmpada? A gente vê muito, é muito comum ver aí em livros, né? O pessoal mostrando lá uma pilha de Daniell montada e acendendo uma lâmpada, né? Mas será que dá para acender? Essa lâmpada de LED, por exemplo, ela precisa, a voltagem para acender ela é maior do que a voltagem da pilha de Daniell. Se você tentar acender uma lâmpada de LED dessa aqui com a pilha de Daniell, ó, vamos colocar aqui, ó. Se eu tentar acender essa lâmpada de LED, não vai acender. Vamos colocar aqui, ó. Aqui tem voltagem certa isso aqui, tá, gente? Ó, a perninha comprida aqui é no positivo e a perninha mais curtinha é no negativo. Se eu conectar aqui, cadê? Pronto, ó. Lâmpada de LED não acendeu. Por quê? Porque ela precisa de uma voltagem maior para acender. E a nossa pilha de Daniell, essa célula individual, ela só fornece 1,10 volts. O que nós podemos fazer para tentar acender essa lâmpada aqui? Aumentar a tensão.
podemos fazer uma outra pilha de Daniell e montar ela em série, né? Então, quando a gente vê na física, por exemplo, aí o pessoal estuda essa parte de associação em série, associação em paralelo, né? Quando você monta uma pilha numa associação em série, a tensão da pilha é somada, a tensão da pilha aumenta. Tá? Então você soma a tensão. Então se eu tiver lá 1,10 em uma e colocar uma segunda pilha, vai ter 2,2 volts. Nós teremos uma tensão maior e talvez essa lâmpada de LED acenda. Ok? Mas galera, para fazer isso, eu vou colocar uma outra pilha de Daniell aqui. Só que essa pilha de Daniell, deixa eu falar para vocês, essa que nós montamos aqui não é a pilha de Daniell original. Era uma pilha que nós fazemos uma montagem didática, que fica mais fácil da gente observar as duas células separadas. A pilha de Daniell original era mais parecida com isso aqui, ó. Pronto. Essa daqui. Ok? Essa pilha de Daniell aqui, ó. O que acontece? É um recipiente. Dentro do recipiente ele colocou solução de sulfato de zinco. É uma placa de zinco aqui, ó, em formato arredondado. Eu vou dobrar ela, deitar ela um pouquinho, ó. Então, formato circular, tá ok? Colocou uma membrana permeável. Essa membrana, ela substitui, no caso, a ponte salina. Na pilha de Daniell não tinha ponte salina, tinha essa membrana aqui. Eu usei aqui, no caso, um filtro de vela. Aqueles filtros filtro de vela, aquelas velas de filtro, né? Aquela vela que tem dentro de filtro de água, eu troquei, eu aproveitei, tirei todo o carvão que tem dentro dela, limpei e estou usando aqui como membrana permeável. E dentro dessa membrana, como não sei se deu para ver, ó, sulfato de cobre, ó, azul lá, ó, é sulfato de cobre sólido, tá? Sulfato de cobre sólido, não solução. E a placa de cobre dentro, tá ok? Então essa aqui é a nossa pilha de Daniell. Essa aqui seria o formato, ó. Aumentar coloquei o dedo na frente. Aumentar um pouquinho aqui, ó. Esse seria o formato original aí da pilha de Daniell, tá ok? Funciona da mesma forma, tá bom? Vou conectar aqui os fios, ó, só para ver a voltagem dela, ó. Fio preto no preto, fio vermelho no fio vermelho. Professor, e se você inverter os fios? Se inverter os fios... Ih, aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Algum dos fios aqui não está com contato bom. Eu acho que é esse. Ih, pá. Oh, caiu. Vamos de novo. Ei, fail. Eu acho que a conexão aqui do fio... agora foi. Agora foi. Olha lá. 1,10 volts novamente. Tá ok? Então, essa pilha funciona da mesma forma, galera. Ó, a mesma voltagem, a mesma tensão gerada. Tá? Só que é numa composição diferente. É uma célula dentro da outra. Aí, professor, se você inverter, né? Se eu inverter a posição dos fios aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar negativo. Vai ficar o mesmo valor, só que negativo. Ó. Então, o multímetro, ele te dá isso. Opa! Acho que o cabo aqui não está muito bem conectado. Vamos lá. Essas coisas acontecem, pessoal. Ó, dá o mesmo valor, porém com sinal negativo. Então não dá problema você inverter. Só tomar cuidado a questão do sinal, né? É negativo, positivo, mas o valor é o mesmo. O valor absoluto aqui é o mesmo. Bem, se eu conectar as duas pilhas em série, como eu disse, vamos lá, ó, como é que eu conecto em série? Em série eu pego o positivo de uma, que é o cobre, ligo no negativo da outra, que é o zinco. Tá, ó, o positivo de uma, que é o cobre. Aqui eu acho que eu afastar mais a bateria aqui para ver se pega. Tá aí, ó. O positivo dessa aqui, ó, bonitinho, aqui em cima, que é o cobre, ligado no negativo da outra, que é o zinco. Tá ok? Então aqui ela já está ligada em série. Vou conectar os fios aqui bonitinho. Vamos ver qual que vai ser a nossa tensão aqui, ó. Muito bem. Aqui no multímetro, galera, lá. 2,21 volts. Dobrou, né? Então aquilo que eu falei para vocês. Ocorre, você soma as tensões. Então você pega a tensão de uma, 1,10 com a tensão da outra, e ela dá uma tensão dobrada. Você soma as duas, você tem uma tensão maior. Com essa tensão aqui, nós podemos, por exemplo, ligar aqui a lâmpada de LED. Vamos testar.
Se eu achar onde eu coloquei a lâmpada de LED, pessoal, peraí. Lâmpada de LED. Ah, achei, tá aqui. A lâmpada de LED. Vamos lá, ó. De novo, ó. A perninha maior no positivo, a perninha menor no negativo. E agora acendeu, ó. Agora a lâmpada de LED acendeu. Olha que bacana. Tá? Então aqui agora nós temos uma tensão, temos 2,2 volts, já tem uma tensão suficiente para você conseguir acender uma lâmpada de LED. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje e aguardo vocês aí no nosso próximo Com as Mãos na Química.